Seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas aí, pensamentos que eu tenho em relação à oração. Bom, hoje um amigo meu chegou em mim e falou que estava com alguns sintomas de Covid, eu mesmo tive Covid. E tipo, no momento que eu tive Covid, muitas pessoas elas oraram para que eu não tivesse com Covid. E esse meu amigo também, ele pediu para que eu orasse por ele, para que ele também não tivesse Covid. Ele apresentou alguns sintomas, não todos, mas possa ser até sintomas de outras doenças. Qual que é o ponto que eu quero conversar aqui? Que a oração, ela não vai mudar o fato daquilo que aconteceu. Então, por exemplo, esse meu amigo, se ele está com Covid, ou esteve com Covid, eu orar não vai mudar o fato dele estar ou que ele esteve com Covid. Claro que eu posso orar para que o organismo dele, o corpo dele consiga vencer essa doença, consiga ser expelido. Mas se aqueles sintomas, eles de fato vieram do Covid, a minha oração não faz diferença em termos do que aconteceu. Minha oração, ela traz à esperança coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer. Geralmente vão acontecer. Por exemplo, se você está com uma doença, um câncer, por exemplo. Orar não vai mudar o fato que você teve o câncer, ou se você está com câncer. Mas com certeza orar pode fazer o quê? Você ser curado. Então, num momento posterior, existia e não existe mais. Entendeu? Mas o fato de que uma vez existiu aquilo dentro do organismo não pode ser mudado. Porque a realidade, na verdade, a realidade passada, ela não pode ser mudada. Por exemplo, quando a gente peca, a gente faz alguma besteira, geralmente grande, assim, traz consequências. E muitas pessoas elas oram como se aquilo não tivesse acontecido. E na verdade é um erro, um grande erro, porque a nossa oração tem que ser como se tivesse acontecido, mas como Deus tivesse misericórdia e apagado aquilo, as consequências daquilo na nossa vida. Então a oração, ela é objetivamente, ela nos ajuda em questão de fé, em questão de tudo, a lidar com as situações e a conseguir superar outras situações. Então, lidar no sentido de eu consigo estar passando por uma dificuldade muito grande e quando eu oro, Deus ele consola o meu coração. Não quer dizer que em Deus tudo ele vai mudar a situação do que está acontecendo, mas ele pode vir a te ajudar, te instruir para que você consiga suportar aquela situação. Por exemplo, é, vamos supor aqui. Umas coisas que eu fico pensando bastante. Ó, Jesus ele andou sobre as águas. Então Deus agiu por meio dele para que ele conseguisse, de alguma maneira, passar por uma situação diferente. Já com Moisés, Deus abriu o mar. Ele poderia ter feito todo mundo andar sobre as águas? Poderia. Mas naquele momento, Deus preferiu interferir nas situações ao invés do individual. E muitas vezes o que eu vejo é as pessoas clamando desesperadamente para Deus intervir nas situações, quando na verdade Deus não iria intervir nas situações, mas ali no individual. Então eu percebo que Deus ele age muito de duas formas. Ou ele muda a situação, pode sim, Deus pode mudar a situação. Ou ele muda o indivíduo. E o indivíduo, assim, ele fica mais forte, fica mais estabelecido para conseguir superar aquela dificuldade. Paulo mesmo ele fala que orou 3 vezes a Deus para que aquele espinho na carne lhe fosse tirado. E Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É uma dentro disso que eu estou falando é um exemplo de que Deus ele muda muitas vezes a pessoa ao invés de mudar a situação. Mas também a gente tem diversos pontos em que Deus mudou completamente a situação, intervindo de maneira sobrenatural. E geralmente, quando Deus ele muda as situações, aí é onde nós consideramos o milagre. Só que Deus ele atua tanto no milagre externo quanto no milagre interno, porque mudar o coração do homem também é um milagre, é algo que só Deus consegue fazer.
Então a oração, ela não muda o fato, mas a oração, ela pode vir a mudar aquilo que vai acontecer, ou pode vir a mudar você e te dar forças para passar no meio das dificuldades, como nessa pandemia. Orarmos vai fazer a pandemia diminuir? Talvez, mas também nós temos que orar para quê? Para que a gente possa ser fortalecido para superar essa pandemia. E de alguma maneira isso se aplica a muitas coisas na nossa vida. Nós temos decisões pessoais e temos ambientes que nos levam a tomar alguns tipos de decisões. Então Deus, muito mais talvez do que nos ambientes, ele quer interferir no coração dos seus filhos para que seus filhos criem resiliência na hora de suportar os problemas. Então, esse é meu vídeo, minha contribuição de hoje. Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho aí que você vai estar ajudando muito a nós.